Olá pessoal, eu vou começar uma série de vídeos sobre o período colonial com vocês. E aí eu gostaria de começar essa série de vídeos falando um pouquinho sobre a pesquisa histórica e focar um pouco essa pesquisa histórica no período colonial, que é a área que eu tenho um pouco mais de conhecimento. O vídeo de hoje eu quero falar sobre fontes históricas. Quero falar basicamente de duas fontes históricas que eu cheguei a trabalhar no meu mestrado e que elas revelam muitas coisas sobre esse passado colonial. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre o processo, né, de pesquisa histórica e como que a fonte histórica é importante dentro desse processo. É importante a gente pensar nos discursos que a gente está construindo, né? E a fonte histórica ela serve como baliza para esses discursos. Primeiro, entender que a fonte histórica ela é ampla. Ela pode ser uma fonte escrita, uma fonte oral, ela pode ser visual. A questão é como que nós interrogamos essas fontes. Isso mesmo, a gente interroga essas fontes e tenta tirar delas o maior número de informações possíveis. Na história a gente não lida com uma verdade única e absoluta. Mas isso não significa que o método histórico lide com a mentira, né? Então, para a gente é muito importante na história métodos, pesquisa, teoria, referência bibliográfica, cruzamento de fontes, justamente para não correr o risco de entregar uma mentira no final das contas. Então, o método da história, ele de alguma forma, ele serve para a gente entender facetas de verdade daquele universo, né? É importante a gente falar desse método, é importante a gente falar da pesquisa histórica, sobretudo num momento que a gente vê os discursos, né, narrativos muito pautados em cima da mentira, né? Que a gente está chamando hoje em dia de fake news, mas que a gente sabe que é uma grande indústria do ódio, da mentira, e a pesquisa histórica contribui nesse sentido, né? Porque a gente questiona a fonte o tempo todo. Como que a gente faz isso? Bom, eu vou apresentar para vocês hoje dois tipos de fontes que eu trabalhei no meu mestrado. E não só eu trabalhei, muitos historiadores do período colonial utilizam essas fontes, que são os testamentos e os inventários pós-mortem. Então, o que, que são esses documentos? O testamento, acho que todo mundo conhece das novelas, né? Geralmente uma pessoa rica deixa um testamento e tal. O testamento ele é a vontade, né? A vontade daquele morto ou daquele moribundo, né? Do que ele vai deixar para as pessoas, como que ele quer que se dividam os seus bens. Eles vão deixar muita coisa para a própria igreja, encomendar missas na igreja, eles pertencem a irmandades leigas, né, que são associações de identidade religiosa, mas que para além da religião é uma identidade social, essas irmandades leigas, que a gente pode tratar disso em um outro momento. Mas é importante e é interessante a gente entender que no século XVIII há uma relação com a morte que a morte não é o fim em si mesmo, né? A morte ela conduz para a vida eterna. Então essas pessoas geralmente deixam nos seus testamentos, eles vão deixar dinheiro para missa, para caridade, eles vão tentar de tudo para ser lembrado na posteridade. Então, fazendo uma citação aqui do Álvaro Antunes, o irmão morto, né, no caso de uma irmandade, era lembrado por sua confraria, o pai por seus filhos, o marido por sua esposa, em suas orações e saudade. Então, ele deixava encomendado aí missas para ser lembrado na posteridade. E o inventário já é pós-mortem, ou seja, depois que a pessoa morre, ela, a família faz a listagem dos bens dessa pessoa e aí a gente consegue identificar o que essa pessoa tinha no âmbito material. Então, o testamento ele te dá indícios da vida espiritual e também material, porque ele vai falar, né, o morto vai falar da divisão dos bens, mas o inventário vai falar necessariamente sobre a materialidade das coisas, né? Ele vai falar sobre a divisão dos bens. Bom, então aqui a gente tem do lado um modelo de um inventário do século XVIII, é um inventário provavelmente de um pedreiro que eu devo ter pesquisado durante o meu mestrado. E aí vocês podem ver que é uma letrinha bem difícil de ler, porque é uma letra que está sendo escrita no século XVIII.
Então a gente tem que pensar em algumas coisas referentes à própria materialidade da fonte, né? É uma fonte que vocês podem perceber que ela está um pouco deteriorada. Algumas dessas fontes elas ficam manchadas pela própria caneta durante o passar do tempo, né? A própria escrita é uma escrita muito difícil de ler, não é à toa que existe um curso para isso, que é o curso de paleografia. É, então é uma forma, a própria materialidade da fonte diz muito sobre esse momento, né? E como ela está sendo armazenada, como que ela ficou guardada esse tempo todo. O próprio local que você pesquisa isso, se é um cartório, se é num arquivo eclesiástico, então tudo isso tem que ser analisado e questionado. Eu vou mostrar para vocês aqui o testamento do José Pereira Arouca e eu separei dois trechos para vocês. Um primeiro trecho ele vai falar sobre como ele quer ser enterrado. E aí ele vai entrar no campo espiritual, como eu já havia dito anteriormente. Nesse momento do testamento ele vai deixar suas vontades. O José Pereira Arouca ele não tinha uma família no Brasil, ele é um português, então ele vai deixar parte da herança dele para uma irmã que ficou em Portugal e ele vai deixar muito dessa herança para as Irmandades Leigas. A que ele vai deixar maior parte vai ser para a Ordem Terceira de São Francisco, que é uma ordem terceira de homens influentes da região mineradora, né, de Mariana, Ouro Preto. E ele vai deixar uma parte ali encomendada de missas para essa ordem. E aí ele vai declarar também nesse testamento que ele tem 50 escravos, e desses 50 escravos, ele quer deixar 4 escravos quartados. Ele vai dizer aqui que é o Joaquim Mina, o Bernardo Mina, o Thomas Mina, ou Tomás Mina, provavelmente, e o Sebastião Mina. Então, são 4 escravos quartados que ele quer dizer. Olha como que é importante eu questionar a fonte. O que significa isso? Deixar 4 escravos quartados no meio de 50. Primeiro, o que é o quartamento, né? É a possibilidade de compra da alforria, ou seja, a compra da liberdade. E ele está dando a prerrogativa para que esses 4 escravizados, todos de origem mina, ou seja, que vem da costa da mina africana, que é também um modo que os portugueses encontraram de denominar essas etnias, que na verdade quando a gente pega um mapa africano, essa região da costa da mina é uma região de várias etnias africanas. O português não vai respeitar essa nomenclatura, não vai respeitar, vai criar essa nomenclatura mina, assim como ele não respeita as etnias brasileiras e cria a categoria índio, né? Como tem uma diversidade de etnias. E aí ele vai deixar a possibilidade desses 4 serem quartados, ou seja, eles podem comprar a alforria, mas tem uma condição. Para eles comprarem a alforria, eles têm que terminar algumas obras que não foram acabadas. Olha só, depois do meu falecimento, 4 anos de serviço que hão de trabalhar nas obras que hão de ser acabadas. Ou seja, eles podem ser livres depois de terminar essas obras. Mas o que é isso? Esses escravizados eles vão trabalhar e vão receber um dinheiro por esse trabalho. E aí eu vou mostrar como que quando a gente cruza fontes, essa história fica ainda mais complexa. Mas vamos ver aqui os dados obtidos no inventário do José Pereira Arouca. Quando a gente pega o inventário, já tem uma contradição. Lá no testamento ele dizia que tinha 50 escravos. Aqui, quando a gente vai contabilizar, esse número de escravizados, eles chegam, se eu não me engano, a 13 escravizados. E aí, quando a gente pega os dados, vem lá o nome e a origem. Então, por exemplo, João Caetano Crioulo significa que é um escravizado nascido no Brasil. Antônio Grande Angola, ou seja, é um escravizado vindo de Angola. Quando você percebe que alguns escravizados têm especialização, você verifica que esses escravizados têm um valor maior no inventário desse senhor de escravos. Ou seja, um ofício dava ao escravizado um valor maior, tanto para comprar quanto no seu inventário. Aqui eu tenho uma cobrança, que é uma ação civil, que é uma cobrança realizada por um carpinteiro. E aí, nessa cobrança, é muito interessante para a gente voltar lá naquele assunto do quartamento, né, desses escravos. É muito importante porque aqui, quando ele está cobrando uma obra que ele fez para o Manuel de Jesus Henriques, isso em 1792, esse carpinteiro ele cobra pelo trabalho que ele desempenhou
e pelo trabalho com o escravo. Então o trabalho dele, carpinteiro, é X, com o escravo vale mais. Isso diz muito sobre esse meio urbano que esses senhores e escravos estão convivendo. O que diz nesse sentido? Se eu questiono a fonte, ela está me mostrando que se existe a possibilidade da compra da alforria, e aí entendam a compra da alforria não como algo romantizado, como muitas vezes a gente vê nos filmes, nas séries, né, como algo de a conquista da liberdade. Não é nesse sentido. Na verdade, essa alforria, ela está mais como uma indenização para aquele senhor. Então, para aquele senhor ser indenizado, ele precisa de criar ferramentas de negociação com esse escravizado. Então, olha a importância de analisar essas fontes, né? O que está mostrando aqui? Provavelmente esse trabalhador escravizado, ele está recebendo para executar esse trabalho, parte desse dinheiro retorna para o senhor e uma parte ele pode guardar de pecúlio, ou seja, ele faz uma poupança. É com esse dinheiro que ele vai guardando que ele consegue comprar a sua liberdade. Lembrando que a escravidão é um regime de trabalho no qual o escravizado é propriedade privada daquele que expropria a mão de obra do trabalhador. Então, nesse sentido, para ele ser livre, ele compra essa liberdade, ele negocia essa liberdade. O sistema escravista cria condições de negociação para que essa pessoa consiga sair desse sistema, né? Consiga sair, ou melhor, né? Para que essa pessoa deixe de ser escravizada, porque ela não sai do sistema. O sistema é maior do que o indivíduo, né? Bom, isso daqui é um exemplo, né, de como que a gente pode fazer o cruzamento das fontes. E aí, eu quero terminar esse vídeo hoje falando um pouquinho sobre como que isso costuma aparecer nas provas. E aí tem uma questão aqui, que é uma questão sobre fontes históricas, que caiu na UCS em 2012. O estudo e a escrita da história são realizados com base em pesquisas documentais e interpretação de fatos históricos. Como não é possível reconstruir o passado tal como aconteceu, os historiadores utilizam fontes, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes. E por isso, existe uma grande diversidade de produções historiográficas a respeito de um mesmo tema. No decorrer do tempo, o conceito, o uso e o critério da seleção das fontes históricas mudou. Então vamos ver aqui, falar um pouquinho dessas fontes, né? Atualmente é correto afirmar que toda fonte histórica é necessariamente escrita, as demais são consideradas fontes pré-históricas? Não, né? Eu comecei lá no início, eu falei com vocês, gente, a gente tem várias possibilidades de fontes históricas. Uma pintura pode ser uma fonte histórica. Tem que analisar o contexto, questionar essa fonte, ver o que ela quer dizer, mas é uma fonte. O historiador deve priorizar as fontes com notória imparcialidade, tais como jornais e revistas, que retratam o dia a dia de uma cidade, um estado ou mesmo um país da forma mais fiel possível. Gente, não existe imparcialidade. Assim, na história não existe. Você parte de algum lugar, você tem uma leitura, você tem uma corrente historiográfica, teórica, você parte de um lugar. Então não tem como você ser totalmente imparcial. Não existe isso. E, aliás, não existe isso em lugar nenhum. Não existe isso na política, não existe na educação. A imparcialidade é um mito, na verdade. Ou não, né? Podemos questionar essa fala também. Mas, enfim. Filmes, obras literárias, histórias em quadrinho, pinturas, não podem ser consideradas fontes históricas. Pode. Então tá errada. As diversas manifestações artísticas, como escultura, pintura ou uma canção, podem ser consideradas fontes históricas, na medida em que retratam o espírito de um tempo. É a resposta correta, né? Vamos ver por que a E está incorreta? O documento escrito, de preferência oficial, imprime um caráter de seriedade ao trabalho do historiador, evitando que ele trabalhe com mentiras e falsificações. Não, né? Porque isso aí contradiz o uso de outros tipos de fontes históricas e tem um ponto aqui que é evitando que ele trabalhe com mentiras e falsificações. As mentiras e falsificações também podem ser uma ferramenta de análise historiográfica, né? Então, provavelmente, daqui a alguns anos nós estaremos analisando fake news, que são mentiras, não é verdade? Então é isso. Eu quis falar um pouquinho sobre fontes históricas com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo e é isso. Valeu!